Fala família, bom demais, seja bem-vindo à nossa aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre suporte e resistência. Família, suporte e resistência é o básico do mercado de opções binárias, mas é aquele básico que dá certo e fazendo ele bem feito, você consegue sim ganhar dinheiro com ele, tá bom? Porque aquilo que eu falei na última aula, é o feijão com arroz que nos dá força, que dá sustância. E o mercado de opções binárias, o básico também dá muito certo. E lembrando que, além de utilizar ele aqui, o básico, nós podemos incrementar outras estratégias para assim ter aquela confluência maior de outros indicadores junto. E assim tá tendo uma assertividade muito maior na sua operação. Família, basicamente, não repare no meu desenho, mas basicamente o mercado funciona dessa maneira. Família, basicamente o mercado funciona desse jeito. Vocês podem ver que tem as movimentações, o mercado ele vai subir, ele vai descer, vai subir e vai descer. Isso acontece no gráfico durante o dia inteiro, praticamente o dia inteiro ele acontece essa movimentação. Ele sobe e desce. Também existe uma coisa que chama topo e fundo. O que é o topo e o fundo, família? Topo e fundo nada mais é do que a parte superior do gráfico e a parte inferior do gráfico. Aqui é o fundo e aqui é o topo. Quando o mercado está fazendo topo e fundo, significa que ele está nessas marcações aqui, ó. Tá vendo? Essa marcação, ele está travado aqui na parte de cima, o preço não passou, ele bateu e voltou. E aqui é a mesma coisa, ele bateu e voltou. Isso é o mercado fazendo topos e fundos. Basicamente, utilizamos isso como suporte e resistência. Nada mais é do que a marcação dos topos e fundos do mercado. E assim, nós vamos operando, observando que o gráfico, ele bateu na parte superior e bateu na inferior. E ele não ultrapassa. Vocês podem ver que ele bate, ele volta, ele bate e volta. Quando vamos operar desse jeito? Vamos operar no suporte e resistência justamente na reversão do preço. Ou seja, o preço aqui, vou colocar 7 reais. O preço está subindo, nós vamos operar na reversão do preço descendo. E no caso de baixo, a mesma coisa. O preço está descendo, nós iremos operar na reversão dele subindo. Família, para operar dessa maneira, é preciso ter as marcações bem consolidadas. Isso que eu vou passar para vocês hoje ainda. Mas por enquanto vamos pegar aqui. Nós operaremos na reversão do mercado, marcando as extremidades, o topo e o fundo, ou o suporte e resistência. E observe que aqui o preço ele ultrapassou a nossa marcação. Tá vendo? Ele continuou. Nessa região aqui, onde era resistência, passou a ser suporte. Ele virou a nossa resistência. Então, isso vai acontecer muitas vezes no gráfico lateralizado. A maioria dos gráficos lateralizados vai ter topo e fundo, que é excelente oportunidade para estarmos operando no mercado utilizando suporte e resistência, ou seja, o básico do mercado. Perfeito? Eu vou estar mostrando para vocês o exemplo na prática. Família, teoricamente vocês já aprenderam o que é suporte e resistência e como é que faz a marcação de suporte e resistência. São nas extremidades do gráfico. Na parte superior, no máximo que o mercado já foi, que o preço já foi, e na parte inferior, o máximo também que o preço chegou aí. Tá ok? Então bora fazer uma marcação aqui bem forte. Já estamos no gráfico, estou no ativo NZD e vamos fazer a marcação nessa região aqui. Ó. Observe que é uma região que já está lateralizada. Como é que eu vou fazer uma marcação boa? Uma marcação boa, vocês vão aumentar o tempo para 5 minutos. Por que 5 minutos? Quanto maior o tempo gráfico que você tiver, maior vai ser a força da região. Mas também mais difícil será para fazer uma operação nessa região, porque pode demorar bastante. Então, como vamos operar no tempo de 1 minuto só, é bem tranquilo, 5 minutos é o ideal, não precisa mais do que isso. Vocês vão vir aqui,
vamos marcar linha horizontal e vai pegar a parte superior. Observa que é essa aqui, perfeito? Nessa região, como vai ser uma venda quando o mercado chegar aqui, quando o preço chegar aqui, vocês vão colocar um vermelho, perfeito? Marcação vermelha, porque vai ser uma venda, vai ser para baixo. Observe que também tem uma outra região, logo abaixo dessa tem uma outra região também. Você vai colocar o outro tom de vermelho e vai colocar a marcação bem em cima do pavio. Vermelho também, bem em cima do pavio. Show! Na parte inferior do gráfico, nós iremos fazer outra marcação. Mesma coisa que foi feita na parte de cima. Nós iremos pegar a maior, tá vendo? Ela veio até aqui embaixo. Vou marcar ela aqui, pronto. Vou colocar uma cor já verde, porque vamos fazer uma compra, então vou estar sempre lembrando que vai ser uma compra. E aqui eu vou colocar outra marcação. Eu vou pegar a cor verde, só um pouquinho mais claro. E vou marcar próximo da penúltima, da vela anterior, tá vendo? O pavio anterior da marcação. Pronto. Feito isso, vocês vão voltar o tempo para 1 minuto. Show. Observe que a região ficou bem marcada, uma região bem forte. Vou até fazer uma venda aqui, só para vocês acompanharem. Epa, demorei. A venda seria aqui, mas observe que chegou aqui, o preço já jogou para baixo. Vamos supor que o preço continuasse rompendo aqui. Aqui seria a região de proteção. Aquela região que eu vou ajudar vocês a proteger o preço. Então, se o preço chegar aqui, eu vou dobrar o valor da minha operação e farei uma venda. Deixa eu sair tocar lá, eu vou fazer uma venda. Independente do tempo que for. Por quê, família? Porque já é uma região muito forte, uma região de 5 minutos. Para nós que operamos em 1 minuto, é 5 vezes mais forte do que o nosso candle no momento. Então, são oportunidades muito boas de estar operando. Nós vamos pegar essas regiões aqui, tá ok? E aqui vai ser mais uma vitória. Você pode observar que a região realmente é muito forte. Por quê? Porque está no gráfico de 5 minutos. E tá aí a vitória, família. 500 a 420 reais. Com muita facilidade. Vamos supor que a região não fosse boa. Vamos supor que a região foi ruim. Ah, Júnior, essa região que passou, ela rompeu. Aqui seria uma região que você faz uma entrada muito forte. Porque ela vai respeitar. Suporte e resistência respeita. E no mesmo caso, na parte de baixo. Cadê aqui a marcação? Pronto, ó. Observam que nessa região aqui, ó, o preço vai ficar segurado. Show. E logo aqui em cima foi o nosso penúltimo pavio, nessa aqui, ó. Então, o preço vai ficar também muito interessante. Mesma coisa, se o preço estiver descendo, ele romper essa barreira aqui, ele vai chegar até aqui. Aqui você pode fazer uma compra, que vai dar bom. Essas duas linhas aqui, ó, minha operação foi vitoriosa, por quê? Porque eu marquei uma região muito forte. O tempo de 5 minutos é ideal para a gente poder observar, porque ela não vai marcar somente naquele pavio. Por exemplo, se eu fosse marcar aqui na parte superior do pavio, do gráfico passado, estaria dando aqui, concorda comigo? Então, eu teria perdido a operação. Mas como fazendo a marcação no tempo de 5 minutos, ele vai pegar os 5 minutos anteriores mais fortes que o mercado teve, que é o que precisamos, não precisamos de nada mais do que isso. Somente o tempo de 5 minutos já é muito interessante para a gente. Então, ele pegou o tempo dos últimos 5 minutos, pegou as duas regiões mais fortes, que a primeira região é esta aqui, e a segunda região é essa aqui. E observe que aqui teve um respeito, aqui teve um respeito, aqui teve um respeito, aqui também houve a mesma coisa. E logo em seguida, os outros pavios que chegaram bem próximo nessa região, olha. Aqui, então, era uma região de briga muito interessante, tá vendo? Então, estava muito assertivo já, essa região primeiro já estava muito forte. Mas se houvesse o rompimento, ela não passaria por nada dessa segunda região. Por isso é importante deixar duas marcações, porque assim você protege o preço de vocês. Porque se você fizer uma operação aqui e ver que ela vai romper, você pode entrar com ele na segunda operação, que ela vai voltar. O suporte de resistência é bom, que nós podemos utilizar isso, que é muito interessante, tá bom? E no caso da parte de baixo, que é a mesma coisa. Vocês podem observar que teve essa marcação aqui no tempo, vou colocar aqui no gráfico de 5 minutos. Pronto. No gráfico de segundos, vocês podem observar que houve aqui, ó, essa região boa. Essa região chegou bem próximo, aqui também chegou bem próximo. Ou seja, também uma região forte pra caramba. E na vela anterior a essa, ela rompeu e veio até aqui embaixo. Uma região mais forte ainda. Significa que, se o preço descer, chegar nessa região e eu ver que ele vai romper com muita força, eu aguardo para pegar a operação nessa parte superior. Por isso é importante manter sempre duas linhas, porque além de proteger o seu preço, você consegue acompanhar a força do mercado. Perfeito? Família, não tem dificuldade nenhuma. E é aquilo que eu falo, o básico dá certo. O básico faz dinheiro. Vocês viram aí que fiz uma entradinha na marcação,
ganha R$420. Bem tranquilo, bem fácil. E dá certo, família, dá certo. Quem conhece suporte de resistência sabe que é. O interessante dele é justamente essa parte. Coloca no gráfico de 5 minutos para fazer suas marcações. E não precisa ficar pegando base com um tempo passado muito gigantesco, não precisa. Se você for operar com um tempo maior de expiração, aí é interessante sim você olhar um passado de um tempo bem anterior. Mas se você for olhar somente ou operar em 1 minuto ou menos de 1 minuto, vocês podem olhar no máximo o gráfico meia hora antes, ok? Tipo assim, dessa parte para cá já é interessante para analisar. Então, se você for operar qualquer tempo gráfico maior, aí você analisa o gráfico mais tempo. Mas se for operar somente no tempo de expiração de 1 minuto ou menos de 1 minuto, o ideal é isso mesmo. É só colocar no 5 e analisar pelo menos as meia hora anterior. Já é o ideal. Não precisa mais do que isso não. Fechou, família? Na parte inferior aqui, eu peguei base do preço a partir daqui. Igual eu falei com vocês, aqui teve uma região forte, aqui também chegou bem próximo à região, e aqui também chegou bem próximo à região. Ou seja, provavelmente o preço não iria chegar aqui. Ok? Deve ter um micro pavio aqui nessa região. Um micro pavio já conta. Legal? Outra coisa interessante. Vamos supor que não tem esse pavio aqui. Aqui a vela é cheia, não teve esse pavio. Você vai marcar, não no corpo da vela, você vai procurar outro pavio. Interessante? Vamos pegar outro pavio. Então, se essa aqui fosse vela cheia, mas como ela não é, porque precisa de um micro pavio, mas se ela fosse vela cheia, você marcaria na outra vela mais próxima. No caso seria esta aqui. Tá vendo? Mas interessante que tenha pavio. Pode ser um minúsculo, mas que tenha pavio, você já marca nele. Show. Família, aqui é bem